Bem-vinda, pessoal. Boa tarde. É uma alegria estar aqui no Trending com vocês. Um evento anual e gratuito promovido pela Tempest, que já está na quinta edição, dedicada à celebração do legado do Alan Turing e à exploração dos avanços em computação, tecnologia e cibersegurança. E hoje eu quero te fazer um convite. E se a gente parasse de ver a governança como burocracia e começasse a enxergar como uma ferramenta estratégica? E se GRC não fosse só controle e papelada, mas uma ponte para decisões mais inteligentes, sustentáveis e seguras? Falando um pouco sobre mim, meu nome é Jéssica Borges, eu sou coordenadora na Tempest, onde eu atuo à frente dos times de gestão de vulnerabilidade e compliance, e também da gestão de ferramentas de segurança. Eu já atuo há mais de 12 anos com segurança da informação. Eu comecei com ferramentas voltadas para o usuário final, como DLP, antivírus e anti-spam. Mas foi quando eu migrei para a gestão de pessoas que eu encontrei a minha verdadeira paixão. E além disso, eu compartilho conteúdos no YouTube e no Instagram pelo projeto do Descomplica Segue, descomplicando esse universo de segurança para quem está começando ou para quem está querendo aprender mais. E como hoje estamos todos online, eu quero fazer um convite para vocês. Durante a apresentação, eu vou fazer algumas perguntas e eu quero ver a resposta de vocês aqui no chat, tá? Então respondam, que eu vou estar de olho por aqui. Combinado? E para começar, eu queria que vocês me dissessem, quando vocês ouvem o termo GRC, gestão, risco e conformidade, o que vem na cabeça de vocês? Controle, auditoria, burocracia? Me conta aí antes de eu começar. Oh, legal, a Daniele está comentando aqui. Já me segue lá no Instagram. Obrigada, viu, Dani? Ajuda muito. A Crislene está falando aqui sobre controles internos. É normal, gente, as pessoas associarem a parte de gestão, risco e conformidade a compliance, lei, trava, mas nós vamos ressignificar tudo isso juntos hoje. E para começar, eu quero mostrar para vocês 4 empresas. Aqui nós temos a Petrobras, a Maersk, Enron e Cold Spaces. Elas são de setores completamente diferentes. Uma é petrolífera, uma de transporte marítimo, uma de energia e uma de tecnologia. Mas e aí? Vocês têm alguma ideia do que elas têm em comum? Eu vou contar para vocês a história de cada uma e depois vamos descobrir juntos o que conecta todas elas. Começando pela Enron, ela era uma gigante do setor de energia. Nos anos 90, era considerada uma das empresas mais inovadoras dos Estados Unidos. Mas, em 2001, tudo desmoronou. Foi revelado que os seus lucros eram inflados artificialmente com esquemas contábeis, manipulados e com o apoio da auditora Arthur Andersen, um dos maiores escândalos da história. E o resultado foi uma falência total. Mais de 20 mil funcionários perderam os empregos e milhares de investidores foram à falência. E o mundo inteiro entendeu o preço de ignorar a governança. Esse caso foi tão impactante que ele deu origem à Lei Sarbanes-Oxley, conhecida como SOX. A SOX surgiu como uma resposta urgente para garantir transparência nos relatórios financeiros, responsabilizar lideranças e tornar os conselhos de administração mais atuantes. Até hoje é uma das leis mais importantes em governança corporativa. Agora, pensa comigo. As empresas que você conhece sobreviveriam a um escândalo como esse? E agora, falando da Code Spaces, uma plataforma de hospedagem de código
sofreu um ataque de ransomware em 2014. O invasor exigiu o pagamento. Eles recusaram e, em poucas horas, todos os dados foram apagados. Servidores, máquinas virtuais, repositórios de código, até os próprios backups. A equipe tentou reagir em tempo real, mas não havia controle de acesso adequado, nenhuma separação de privilégios. A conta na AWS estava totalmente exposta. Sem plano de contingência, sem cópias offline, sem estratégia de resposta a incidentes. Sem um backup funcional, a empresa encerrou as atividades poucos dias depois. Uma falha de preparo, um ataque simples e uma empresa inteira que desapareceu. Esse caso virou um exemplo clássico do que não fazer. Mostra a importância de ir além do discurso e garantir que os controles funcionem na prática. Em 2014, o Brasil inteiro parou para acompanhar a Operação Lava Jato. E o centro das atenções era uma das maiores empresas do país e do mundo, a Petrobras. Uma gigante do setor de petróleo e gás, atuando em toda a cadeia, da exploração à produção, do refino à distribuição. Mas o que veio à tona foi um esquema de corrupção sistêmica, envolvendo executivos, empreiteiras e agentes políticos. E os impactos foram severos. Um rombo bilionário, mais de 42 bilhões de reais desviados, que com a inflação atual seriam aproximadamente 67 bilhões de reais. As ações despencaram. Essa matéria de 2015 mostra que teve uma queda de mais de 10% na Bovespa. Além disso, a confiança pública foi abalada. Isso trouxe problemas com parceiros estratégicos e colaboradores, que não queriam mais estar associados à imagem da Petrobras. E tudo isso também causou dificuldade em captar recursos no mercado. A Petrobras enfrentava não só uma crise financeira, mas uma crise de reputação, talvez a mais difícil de todas. Porém, diferente da Enel, que afundou na sua própria falta de transparência, a Petrobras decidiu reagir. Ela assumiu os erros, reconheceu as falhas e iniciou um processo profundo de reconstrução. Uma das primeiras coisas que ela fez foi criar a diretoria de conformidade, um reporte direto ao conselho. E isso faz toda a diferença. Porque quando a conformidade responde direto ao topo, e não às áreas de negócio ou executivas, ela evita conflito de interesses, atua com mais autoridade, tem acesso à liderança máxima e demonstra um compromisso real com a integridade da empresa. Além disso, a Petrobras publicou políticas e medidas anticorrupção. Inclusive, essas políticas elas estão disponíveis no site da Petrobras, no Transpetro, e podem ser consultadas caso vocês tenham interesse. Ela também estabeleceu processos rígidos para contratação e avaliação de fornecedores, garantindo que os parceiros e prestadores também atuassem com ética e responsabilidade. E depois disso, os resultados começaram a aparecer. Houve uma redução de riscos e fragilidades internas. Então, os processos de contratação foram completamente reformulados, com base em riscos de integridade e histórico de fornecedores. Isso gerou uma redução expressiva de fraudes contratuais, desperdícios e favorecimentos indevidos.
Além disso, a Petrobras ela conseguiu recuperar a capacidade de captação de recursos. Ela voltou a captar investimentos no exterior com taxas menores, demonstrando que o mercado reconheceu a seriedade das mudanças. E agências como a Fitch e a Moody's melhoraram a perspectiva da empresa, destacando uma governança mais robusta como fator decisivo. Ela também teve reconhecimento internacional por boas práticas. Ela venceu todas as categorias do primeiro prêmio Transparência 100% promovido pela ONU Brasil. E o diretor de conformidade foi eleito um dos profissionais mais admirados em compliance do país. Todas essas ações, a Petrobras conseguiu reconstruir a governança e a imagem institucional. Com a nova estrutura autônoma, técnica e transparente, a Petrobras rompeu com o modelo anterior de interferência política e passou a ser reconhecida como uma das maiores referências em integridade empresarial na América Latina. Essas ações não apagam o passado da crise, mas elas foram fundamentais para virar a chave da reputação, atrair investimentos e evitar que os mesmos erros se repitam. Em 2017, a Maersk, a maior empresa de transporte marítimo do mundo, vocês já devem ter visto os containers por aí, teve a sua operação global paralisada pelo ransomware NotPetya. Essa imagem que eu trouxe aqui, inclusive, ela está no site oficial da Maersk até hoje. Eu trouxe a tradução, mas caso vocês queiram, vocês podem acessar o site, o conteúdo está lá na íntegra. E qual foi o resultado? Como consequência desse ataque, em algumas horas, mais de 570 escritórios em 130 países estavam paralisados, gerando interrupção no controle de navios, cargas e portuários terminados. Além disso, houve uma estimativa de prejuízo em aproximadamente 300 milhões de dólares. E por dias, eles ficaram sem comunicação oficial com ninguém. Mas eles também decidiram reagir. Eles fizeram a reconstrução completa do ambiente em tempo recorde. Em apenas 10 dias, eles restauraram 45 mil computadores, 4 mil servidores e 2.500 aplicações. Um feito que depois seria descrito pelos especialistas como heróico. E esse esforço só foi possível porque a empresa mobilizou líderes globais, contou com a ajuda de empresas parceiras e tomou decisões rápidas com base em resiliência e propósito. Além disso, eles criaram uma nova estratégia de cibersegurança, adotando o framework NIST, que orienta as organizações na gestão de riscos de segurança cibernética através de 5 funções principais, sendo ela identificar, proteger, detectar, responder e recuperar de incidentes. Eles também utilizaram a transparência como uma aliada. Então, a cada 12 horas, comunicados públicos atualizavam parceiros e clientes sobre o status da recuperação. E eles também mostraram ao mundo o que é ressurgir com estrutura. E por isso, essas ações trouxeram alguns resultados. Dentre elas, a postura de transparência na Maersk gerou um efeito surpreendente. Os clientes não romperam contratos. Ao contrário, eles ajudaram. Mais de 65 profissionais de outras empresas, incluindo a IBM e a Microsoft, contribuíram com a retomada da empresa voluntariamente. E além da adoção do framework NIST, que nós já comentamos, a Maersk foi além. Ela usou a crise como gatilho para melhorar profundamente a sua infraestrutura de segurança da informação. E quais foram essas melhorias? Eles implantaram múltiplo fator de autenticação em toda a organização,
fizeram a atualização e padronização dos sistemas operacionais, a segmentação de rede, reduzindo a superfície de ataque e aumentando o controle por zonas, a definição e testes periódicos de planos de continuidade de negócios e resposta a incidentes, e a formação de times treinados, com processos bem definidos e simulações regulares, para garantir a reação rápida em novas crises. E essa resposta rápida e transparente transformou a crise em uma força. A Maersk se tornou uma referência global em resiliência cibernética, sendo citada em fóruns como o World Economic Forum como exemplo de superação, preparo e estratégia. A sua reputação foi fortalecida como marca confiável, ética e comprometida. E mesmo após um impacto tão severo, o valor de mercado se manteve, protegido pela credibilidade conquistada. A Maersk prova que é possível enfrentar uma crise com agilidade, coragem e governança. E me contem aqui no chat, quantas empresas vocês conhecem hoje que, se atacadas por um ransomware, conseguiram se recuperar em 10 dias? Mas agora vamos falar do que une essas empresas. Basicamente, é o fato que as 4 empresas passaram por crises devastadoras. Mas 2 delas caíram e não se levantaram, e 2 usaram a crise como um impulso para se reinventar. Basicamente, o que diferenciou a Maersk e a Petrobras da Enel e da Cold Spaces? Não foi sorte, foi escolha, foi estrutura, foi decisão rápida, com base sólida. Foi ter ética quando era mais fácil ignorar e ter transparência quando era mais confortável se esconder. Foi ter colaboração quando o impulso era isolar. A Petrobras enfrentou a desconfiança global e respondeu com estrutura, ética e transparência. A Maersk perdeu o controle de seu negócio em mais de 130 países e reconstruiu tudo em 10 dias, pedindo ajuda e liderando com coragem. O que salvou essas empresas não foi tecnologia, foi governança. E até aqui vimos 2 caminhos possíveis: o da queda e desaparecimento e o da reconstrução e fortalecimento. Mas a Maersk e a Petrobras não ressurgiram das cinzas por acaso. Elas não inventaram a roda. Elas usaram conceitos já existentes aplicados com coragem e propósito. Vamos entender de onde vêm esses conceitos que salvam as empresas e que podem transformar qualquer organização. Então, para facilitar a compreensão, eu trouxe uma linha do tempo. Ela mostra como esses conceitos surgiram e se conectam, e como juntos eles moldam decisões mais justas, seguras e sustentáveis. Em 2000, a ONU lançou os ODS. Desculpa, gente, lançou os ODM, Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. O foco era erradicar a pobreza, promover saúde, educação e igualdade. Eram metas voltadas especificamente para os governos, para criar um mundo mais justo. Em 2002, logo após o escândalo da Enron, surgem as bases do GRC, que é uma resposta clara à falta de controle, transparência e ética nas organizações. GRC é a sigla para Governança, Riscos e Conformidade. Um nome técnico, mas que, quando bem aplicado, salva empresas. Traduzindo, governança é quem decide o que, com base em quais critérios e com qual propósito. E risco é enxergar onde podemos cair antes de tropeçar. E conformidade é garantir que a empresa esteja alinhada com as normas, leis e regulamentações vigentes, atuando de forma ética e responsável. Mas GRC não é apenas um setor, é uma forma de pensar. E é a mentalidade que conecta controle com propósito, segurança com colaboração e obrigações com impacto real.
Já em 2004, surgiu o conceito de ESG, Environmental, Social and Governance, introduzido pela ONU no relatório Who Cares Wins, Quem Cuida Vence, em tradução livre. A mensagem era simples: empresas que cuidam de pessoas, meio ambiente e governança têm mais valor a longo prazo. E então, em 2015, quando finalizado os ODM, desenvolvidos em 2000, a ONU lançou os ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, com 17 metas ambiciosas que chamam a iniciativa privada para agir junto com o governo. Então, basicamente, aqui era: só com o governo a gente não vai conseguir alcançar as nossas metas de ESG. Então, é importante incluir as empresas também. E como essas siglas se complementam? Basicamente, ESG e ODS dizem o que queremos alcançar, onde queremos chegar. Justiça social, sustentabilidade, igualdade, transparência. GRC mostra o caminho até lá, com processos, com responsabilidade, com escolhas conscientes, mesmo quando são difíceis. A Maersk teve estrutura para se levantar em 10 dias após um ataque global. A Petrobras reconstruiu a sua credibilidade com ética e conformidade. E ambas seguiram essas bases. E são a prova viva que GRC não é só teoria, é uma prática que sustenta e transforma. Sem GRC, essas metas viram discurso bonito. Com GRC, elas viram um resultado concreto. E agora, para deixar tudo isso mais palpável, vamos imaginar o cenário do dia a dia. Uma empresa do setor financeiro decide lançar uma nova funcionalidade no aplicativo. Algo simples, tipo constar um investimento ou gerar um boleto direto pelo app. E aí nós temos dois cenários. Um cenário sem GRC, em que a área de negócio está empolgada com o lançamento e decide tocar o projeto sozinho. Não envolve time de segurança, não valida riscos. Foco total no prazo. Precisamos subir antes da concorrência. O aplicativo é lançado às pressas e, pouco depois, os dados confidenciais dos clientes começam a aparecer no Google. Resultado: vazamento de dados, processos, multas pesadas, exposição negativa na mídia e o pior, a perda de confiança dos clientes, que agora têm medo de usar o aplicativo. E aí vamos imaginar esse mesmo cenário com o GRC. Desde o início do projeto, a área de segurança é chamada para participar. O time de GRC já entra com uma postura consultiva, analisando quais dados vão ser tratados, se esses dados são sensíveis, se tem risco de exposição por API, se o dado pode ser indexado por buscadores. E com isso são feitos pentestes, verificação de autenticação e anonimização, e uma falha crítica é identificada antes do lançamento e corrigida com tempo e calma. O lançamento atrasa alguns dias, mas o aplicativo sai certo, sai seguro e sai com confiança. A conclusão: GRC não atrasou o projeto. GRC protegeu o negócio. E mais, evitou uma crise. Então, quando o GRC entra cedo, ele antecipa os problemas antes que eles virem manchetes e transforma o risco em valor. E agora a gente vai falar um pouquinho como a gente pode aplicar a GRC na empresa sem travar o negócio. Então, anota esse checklist com carinho e vai me contando aqui no chat qual desses itens você acha que faria mais diferença em uma empresa. O primeiro, envolva as áreas desde o início. GRC não pode ser o último a saber. Quando entra tarde, vira barreira. Quando entra cedo, vira parceiro. Comece a conversa junto com a estratégia. Explique o propósito, não só a regra. Ao invés de falar isso não pode, diga isso pode trazer esse risco e podemos resolver juntos dessa forma. Explicar o porquê engaja muito mais do que só impor. Traduz os riscos em impactos reais para o negócio.
Então, falar que é uma vulnerabilidade crítica pode soar muito técnico, mas tente dizer que é um bug que pode expor dados e gerar um processo de milhões. Isso o negócio vai entender e vai agir. Seja parceiro e não fiscal. O fiscal só aponta o erro. O parceiro ajuda a resolver. O GRC não precisa estar na mesa de decisão. Desculpa. O GRC precisa estar na mesa de decisão como um apoio estratégico, não como o cara do não. Crie pequenos ganhos visíveis. Às vezes, mostrar um relatório mais claro, um fluxo mais seguro, uma entrega sem incidentes, já é o suficiente para gerar confiança. Dê autonomia com responsabilidade. Deixe as áreas decidirem, mas com clareza do que precisa ser garantido. A autonomia funciona quando existe um limite bem combinado. Comunique com empatia e clareza. Nada de jargão técnico que ninguém entende. Adapte a linguagem, fale com empatia. Comunicação é o que separa GRC travado do GRC respeitado. Construa confiança com constância. Não adianta acertar uma vez e sumir. Mostre-se presente, entregue sempre e celebre junto com o time. E por fim, mas não menos importante, use casos de sucesso. Traga exemplos reais, fale da Maersk, fale da Petrobras, de outros setores da sua própria empresa que já aplicaram o GRC e tiveram resultado positivo. Mostrar que funciona de verdade é o que convence, mais do que qualquer slide. Esse é o caminho da parceria. E parceria é o que faz o GRC sair da teoria e gerar resultado. E agora eu quero mostrar para vocês que GRC pode sim ser leve, colaborativo e poderoso na prática, e que não precisa esperar uma crise para funcionar. Por isso, eu trouxe dois exemplos de empresas que adotam esse checklist que nós comentamos no dia a dia. Vamos começar aqui pela Cogna. Ela é uma das maiores organizações educacionais do Brasil, presente no ensino básico ao superior, passando também pela educação digital. E o que eles fizeram? Eles colocaram o GRC atuando como parceiro das áreas. Isso reduziu a resistência interna e aumentou o engajamento das áreas de negócio. Quando o GRC entra como apoio e não como barreira, tudo flui melhor. Eles também colocaram a participação desde o planejamento. O GRC começou junto com os projetos, desde a ideia inicial. Com isso, as decisões se tornaram mais conscientes e alinhadas aos riscos desde o começo. Também trouxeram uma comunicação clara e consultiva. Nada de linguagem jurídica ou técnica demais. Falaram de forma simples e consultiva. E isso reforçou a cultura de conformidade e confiança. E também trouxeram um foco no valor agregado, e não só no controle. E com isso, a percepção de RC lá dentro mudou. Passou a ser visto como um suporte estratégico ao negócio e não um setor que só diz não. E agora, a gente vai falar da Unilever, uma multinacional que eu tenho certeza que todo mundo aqui conhece, porque tem várias marcas que estão no nosso dia a dia, como a Dove, Omo, Rexona, entre várias outras. Eles implementaram um mapeamento de riscos feito com os líderes. Então, não foi top-down. Eles envolveram quem toca os projetos. E com isso, eles tiveram menos surpresas e mais segurança. Além disso, eles criaram governança com comitês dedicados, fóruns específicos com foco. O resultado? Melhoria na reputação e atração de investidores que prezam por empresas que cuidam de pessoas, meio ambiente e governança. Eles também adotaram rastreabilidade e controle inteligente. Não é microgestão, gente, é clareza. Conseguiram cumprir as leis e os padrões globais com mais facilidade. E além disso, eles também fizeram a mitigação real de riscos sociais e ambientais.
evitaram sanções, boicotes, danos à marca e utilizaram GRC, aliando proteção e responsabilidade sem perder a agilidade. Esses dois exemplos mostram para a gente que o GRC certo não trava, ele transforma e não precisa ser temido, ele pode e deve ser desejado. Me conta aqui no chat. Você acha que nas empresas, hoje em dia, GRC já é visto como parceiro estratégico? Ou ainda parece aquele setor que só aparece no final com a planilhinha vermelha? E agora, gente, partindo aqui para nossa conclusão, GRC não é só vantagem competitiva. GRC é o que define se a empresa vai conseguir se reerguer de uma crise ou afundar de vez. E não se trata de controle, trata-se de visão, de estrutura e principalmente de coragem para fazer o certo, mesmo quando isso custa caro. E aqui não estamos falando só de dinheiro, estamos falando de confiança, de propósito e de futuro. E se essa conversa fez sentido para você, me conta aqui no chat. Qual palavra resume o que você leva dessa apresentação hoje? Bom, pessoal, obrigada pelo tempo de vocês. Eu vou abrir agora o espaço para as dúvidas e também deixo aqui meus contatos do LinkedIn e do Instagram. Caso você queira continuar essa conversa depois, seja sobre GRC, segurança da informação, ou até sobre como descomplicar esse universo, vai ser um prazer me conectar com você. Boa, Jessie. Ó, Jess, temos uma pergunta aqui, tá? É da Heloísa. Ela falou assim: Jéssica, você acha que a percepção sobre o GRC nas empresas está mudando ou ainda é visto como um setor burocrático que só atrasa os projetos? Olha, eu acho que o caminho para mudar de fato é árduo. Tem algumas empresas que elas já estão trabalhando nessa mudança de viés, né? Como esses exemplos que eu trouxe aqui da própria Unilever, da Cogna, que não esperaram uma crise para precisar se reinventar. Mas eu acho que ainda tem um caminho muito árduo para ter essa mudança de percepção das empresas. Boa, Jessie. Deixa eu ver se mais alguém manda alguma pergunta. Porque da outra vez, uma pessoa tinha feito uma pergunta e assim que a gente tinha finalizado, a pessoa tinha mandado a pergunta. Então, dessa vez eu vou esperar um pouquinho mais de tempo para ver se mais alguém manda alguma coisa. Tá, gente? 30 segundos, tá? Para vocês mandarem alguma coisa. Não sei se você viu o comentário de Frederico, de Fred, Jess, ele falou assim, ó. É um comentário, não é uma pergunta, tá? Muito legal a apresentação. Para mim, fica claro que o Security by Design é uma premissa necessária para fazer as coisas certas desde o início. Boa. É, eu acho que é esse mesmo o caminho, sabe? Na verdade, fica mais fácil, né? É aquela coisa, se a gente começa a construir o projeto e não pensa na segurança, e aí depois a gente vai colocar a segurança lá na frente, vai ficar com aquela cara de que está burocratizando, de que está dificultando. Mas se isso tivesse sido pensado desde o início, né, não seria depois um problema, vamos colocar assim. Então, de fato, esse é o caminho, né? O Security by Design. Então, tudo tem que nascer já com essa embutida para facilitar a vida das pessoas. Tem que ser do início ao final, né, Jess? Para facilitar tudo. Boa. Bom, pessoal, como ninguém mandou mais nenhuma pergunta, vamos. Deixa eu ver se tem mais alguma. Não. Bom, já que não temos mais perguntas, a gente vai finalizar aqui, tá, Jess? Muito obrigada pela tua apresentação. Foi demais.
E aí, pessoal, eu vou dar um intervalo aqui, porque logo, logo nós temos a nossa última apresentação com o Bruno Rampazzo, às 4h45, tá? Obrigada, Jess. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Obrigada.